Irmãos, para mim é uma grande alegria, uma felicidade tremenda poder ministrar a palavra de Deus pela primeira vez naquela que agora eu posso oficialmente chamar de minha igreja também. Fomos oficialmente apresentados na semana passada e já frequentamos aqui pelo menos uns 2 meses e meio e nos identificamos aqui. Uma igreja séria que, como diz o lema dela, tem amor pela palavra. E foi justamente isso que nos chamou a atenção. Vimos que é um trabalho sério, responsável. E quando chegamos aqui, encontramos um povo disposto, um povo que nos atendeu e nos recebeu muito bem, com muita cordialidade, muito amor, muito carinho. Então, eu e também em nome da minha esposa, quero agradecer a cada um de vocês e dizer que vocês podem contar conosco. Estamos aqui para auxiliá-los nessa caminhada e esperamos também receber a ajuda de vocês, porque afinal, no reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Mas vamos de fato ao que interessa. Hoje Deus tem uma palavra ao nosso coração e a minha oração é que Ele, pela sua graça, nos use para que possa frutificar no seu coração essa palavra. Nós não temos exatamente um texto base, mas eu gostaria de pedir a gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler alguns textos mediante o descorrer dos nossos tópicos aqui. Eu gostaria de falar hoje sobre as expectativas de Deus. Eu acho muito engraçado que todos nós, mesmo antes de nascermos, de virmos a esse mundo, nós estamos envoltos em expectativas. Não sei se você já prestou atenção nisso. Mesmo quando você estava na barriga da sua mãe, seus familiares, eles ficavam na expectativa de saber o que será que está sendo gerado ali. Será que é um menino ou uma menina? Aí depois que todo mundo já descobre qual é o sexo, a expectativa muda. Quando será que vai nascer? E aí quando chega o dia, é aquela correria para o hospital. E quando nasce e volta para casa, recebe todo o acolhimento familiar, a expectativa continua. Ela muda, mas ela permanece no sentido de que qual será que vai ser a primeira palavra a ser dita? O papai fica torcendo para que seja papai e a mamãe para que seja mamãe. E de vez em quando a expectativa de um dos cônjuges é frustrada. E aí de repente a criança fala a primeira palavra, mas logo muda-se a expectativa. A expectativa passa a ser quando será que ela vai começar a andar? E de repente a criança começa a andar, dar os primeiros passinhos, e a expectativa muda. Quando cresce mais um pouco, a gente pensa, o que será que vai ter como profissão? O que será que essa pessoa vai ser na vida? Quando será que ela vai casar? E aí a pessoa escolhe uma profissão, vai fazer uma faculdade, um curso, não sei. Ela escolhe um namorado, começa a namorar, noiva e depois casa. E aquela expectativa foi atendida, mas logo vem uma outra expectativa. Agora que eles casaram, quando que eles vão ter um bebê? Agora que se formou na faculdade, quando que vai encontrar o primeiro emprego? E parece que para nós a expectativa é uma espécie de combustão que dá sentido e movimento à nossa vida. É uma válvula motora que nos instiga a viver, ou pelo menos a buscar algum sentido na nossa vida. Todos nós temos algum tipo de expectativa. E Deus também tem. A diferença é que nós não conhecemos o futuro. Nós esperamos por algo e sempre ansiamos por uma coisa que seja boa, mas a verdade é que muitas vezes nós somos surpreendidos com adversidades, com problemas, com tribulações. Já Deus conhece o futuro, Ele sabe se a expectativa que Ele tem em relação a nós vai ser atendida ou não. Mas nós desconhecemos o futuro. Então nós precisamos trabalhar com aquilo que Deus nos revelou. Nas Sagradas Escrituras, existe exatamente aquilo que Ele requer de mim e de você. E o mínimo que nós podemos fazer é retribuir as expectativas desse Deus que nos salvou,
que nos tirou das garras de Satanás e nos levou para a salvação eterna na pessoa bendita de Jesus. É claro que é impossível nós retribuirmos plenamente a salvação em Cristo Jesus, porque isso vem pela graça de Deus, uma graça que é imensurável. Mas, como eu disse, o mínimo que nós podemos fazer é então nos esforçarmos para atender às expectativas de Deus para as nossas vidas. E como eu disse, é sobre isso que o nosso Senhor quer tratar conosco. É claro que é impossível aqui em meia hora, 40 minutos, eu falar sobre todas as expectativas que Deus tem acerca de mim e de você. Então eu enumerei pelo menos 3 dessas expectativas. E eu espero que pelo menos em uma delas, Deus possa tocar o seu coração. Eu já vou ficar feliz com isso, já vou sair daqui realizado, se Deus ministrar pelo menos uma dessas expectativas do seu coração. Então eu gostaria que você fosse junto comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do 38. Lucas 10, 38. Uma história bastante conhecida. Já que ele vai colocar NVI aqui, deixa eu trocar para acompanhar certinho. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A primeira expectativa que Deus tem acerca de nós é sobre o tempo. E o tempo é interessante, né? O tempo é um tipo de recurso que é totalmente impossível da gente, por exemplo, estocar. Tem como a gente estocar o tempo? Deixa eu pegar aqui, sei lá, uma meia hora, guardar no armário e só vou usar quando ficar mais tranquilo para mim. Não tem como, né? É impossível estocar o tempo. O tempo para nós é um recurso finito. E é um recurso que nós não dominamos, que nós não controlamos. E é justamente por isso que eu teria a ousadia de dizer que o tempo é aquilo que mais valioso nós temos. Porque podemos aproveitar ao máximo, mas ao mesmo tempo não temos a capacidade de guardá-lo. Então, saber aproveitar o tempo, gerenciar o tempo da melhor maneira, além de uma recomendação bíblica, também é uma tarefa muito árdua para nós, muito difícil. Mas a recomendação do Senhor é que nós aprendamos a dedicar o tempo necessário a Ele, porque Ele tem uma expectativa acerca de nós no que concerne ao tempo. Ele está esperando que nós usemos esse tempo de forma sábia e para a glória dele. E eu acho interessante, tem um autor muito conhecido, um pastor norte-americano chamado Rick Warren. Ele é autor de uma das literaturas mais famosas e que mais vendeu exemplares para este mundo, chamado Uma Vida com Propósito. E é uma espécie de um devocional, onde você tem ali, é um livro dividido em 40 capítulos. Cada capítulo você lê durante um dia e você exerce umas tarefas que ele coloca lá para você realizar no dia. E eu me lembro que no início da minha trajetória de fé, eu fiz a leitura desse livro, cumpri todas as tarefas diárias.
E uma dessas tarefas me chamou a atenção. Na verdade, não foi a tarefa em si, mas o capítulo, o corpo textual daquele capítulo. E ele dizia naquele capítulo que a melhor maneira de você soletrar a palavra tempo é A-M-O-I-R. Aí um leitor desavisado pega aquela afirmação e fala, não, esse camarada está louco. Tempo é T-E-M-P-O, não é A-M-O-R. Está doido esse camarada. E depois ele vai explicar, e faz todo sentido. É claro aqui que ele está querendo fazer um jogo de palavras para que o leitor entenda a valorizar o tempo. E ele diz que a melhor maneira de soletrar o tempo é amor. Por quê? Você já reparou que você se entrega a uma pessoa ao máximo em amor quando você dedica tempo a ela? Você já reparou? Quem aqui já namorou? Levante a mão, por gentileza. Quem aqui já namorou? Coisa boa, né? Eu me lembro que quando eu namorava, faz um tempinho já, né? Mas quando eu namorava, tipo uns 14, 13 anos atrás, era comum a gente fazer o seguinte: a gente tinha acabado de se ver, que a gente frequentava a mesma igreja, a gente tinha acabado de se ver no culto, aí terminou o culto, a gente se despediu e foi embora para casa. Aí o que acontece quando chega em casa? Vai bater um ranguinho? Vai tomar um banho? Vai dormir? Não. O que faz? Pega no celular. O que eu vou fazer? Ligar para minha namorada. E fala a verdade, você passava quanto tempo com a sua namorada? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos e tchau? Não. Era meia hora, 40 minutos. E a briga para desligar? Ah, desliga você primeiro. Não, você primeiro. Imagina, não. Desliga você primeiro. E nessa a gente ficava 1 hora, 1h30. Vocês estão rindo que vocês faziam a mesma coisa que eu, né? Pois é. Por quê? Porque quanto mais você ama, mais tempo você quer investir naquela pessoa, né? Eu não sou pai, mas imagino que você que é pai, você que é mãe, a coisa mais prazerosa para você, quando você chega do serviço, é chegar em casa e poder ter um tempo produtivo com seu filho, não é? Não é bom? Você ficou o dia inteiro fora, com um monte de coisa na cabeça, aquele estresse do trabalho, aí você chega tranquilo em casa, você quer ver quem? Você quer ver o seu marido, quer ver o seu filho, quer ficar junto deles. Ah, vamos assistir um filme, vamos, sei lá, fazer um cultinho aqui, um culto no lar da família. Vamos aproveitar esse tempo, vamos brincar. Por quê? Você quer dedicar tempo, e nessa de dedicar tempo, você está expressando para outra pessoa que você o ama de verdade, que ela tem valor para você. Da mesma forma deveria ser nós com o Senhor. Mas por muitas vezes nós estamos tão acostumados com as rotinas do dia a dia, que quando a gente chega cansado em casa, falta-nos tempo para dedicar a Deus. Deus sempre é meio que colocado de escanteio, né? Ah, se sobrar uns 15 minutos antes de dormir, aí eu faço uma oração. Lê a Bíblia? Ah, eu já li ontem, hoje não precisa não, está tranquilo. E vai ter culto. Ah, mas na semana que vem vai ter culto de novo nesse mesmo dia. Eu vou na da semana que vem. Hoje eu vou aproveitar para descansar, ficar em casa, tranquilo, de boa. Como será que nós temos administrado o nosso tempo com o Senhor? Essa é uma difícil tarefa. Parece que nós temos uma dificuldade enorme de entender que quando nós dedicamos tempo a Deus, nós estamos dedicando tempo ao amado da nossa alma, aquele que deveria ser a grande prioridade da nossa vida. Não que o nosso cônjuge não seja importante, não que o nosso filho e os demais familiares não sejam importantes, mas este é o Deus que nos criou, que nos formou, e que mesmo diante do erro que os nossos pais cometeram no Éden, e que trouxe para nós consequências deletérias, ainda assim, Ele planejou na eternidade passada um meio pelo qual Ele poderia nos salvar. E Ele envia Jesus Cristo na história para morrer em nosso lugar, para nos outorgar a vida eterna. Será que o mínimo que nós temos para dedicar a Ele, que é o tempo, será que nós não somos, então, passíveis de passar um momento com Ele, do nosso dia? Quanto tempo tem o nosso dia? 24 horas. Aí a gente dedica 8 horas para o trabalho, 2, 3 horas para o cônjuge ou para o filho, e sobram uns
15 minutinhos para o autor da nossa fé? Será que não é tempo de nós fazermos uma reflexão e colocarmos na nossa vida aquilo que é uma prioridade? Deus, Ele nos chama para administrarmos melhor o nosso tempo. Acredite, se você aprender a gerir o seu tempo, qualquer outra coisa na sua vida você vai conseguir organizar e administrar. Uma pessoa que tem dificuldade de gerir o tempo, ela tem dificuldade para realizar qualquer outra tarefa. Ela sempre vai estar afadigada com um monte de coisas a fazer, e para aquilo que é prioridade, ela não vai conseguir se dedicar. É o exemplo que nós lemos. Você conhece a história. Jesus, ele vai fazer uma visita para aquela família que ele amava, Lázaro, Marta e Maria, lá em Betânia. E quando ele chega lá, Marta está altamente preocupada em servir aquele cafezinho para Jesus, fazer aquela sala, né? E já Maria faz o quê? Ela se prostra diante do Senhor e ela fica ali contemplando as palavras de vida eterna que saíam da boca do Mestre. A preocupação dela era estar em intimidade com o Senhor, para que ela pudesse degustar tudo aquilo que o próprio Deus encarnado tinha a entregar para o espírito dela. É o que você está fazendo aqui. Você está recebendo o alimento para o seu espírito nesse momento. Você está fazendo o papel de Maria nesse momento. Você está diante do Senhor para receber um alimento espiritual. Mas o alimento material não é importante? É. Mas para tudo tem o seu tempo, não é isso? A gente gosta de citar Eclesiastes 3, mas a gente se esquece de colocar em prática. Se tudo tem o seu tempo, eu preciso priorizar algumas coisas da minha vida. Dentre elas, estar diante do Senhor. Eu acho interessante que no verso 40, lá da nossa história, diz o seguinte, né, que Marta, ela estava ocupada com muito serviço. Em outras traduções vai dizer que ela se encontrava distraída. Porque é justamente isso, a rotina dos afazeres diários, por muitas vezes nos distraem daquilo que é primordial, daquilo que é fundamental, que é dedicar um tempo ao nosso Deus. E dedicar tempo a Deus não é somente orar, não é somente jejuar, não é somente vir para a igreja, não é somente fazer um devocional, não. Porque por muitas vezes nós fazemos isso, mas fazemos mecanicamente. A gente faz no automático. A gente aperta o botãozinho do automático e vem para a igreja. E às vezes o nosso corpo está aqui, mas o espírito está longe. A nossa mente está vagando. Em vez de nós estarmos concentrados naquilo que Deus está ministrando ao nosso coração, a gente está preocupado que amanhã vai ter que pagar um boleto, que a gente ainda não tem dinheiro para pagar o boleto. A gente vai ter que se virar amanhã para correr atrás. Aproveite esse tempo. Deus está ministrando algo ao seu coração. Faça como Maria e contemple este momento. Não deixa com que nada te distraia. Então não basta dedicar tempo, precisa ser um tempo de qualidade, um tempo produtivo, um tempo focado. É o que Maria estava fazendo. Tem um monte de coisa aí para fazer em casa, mas agora o mestre chegou. Jesus Cristo está na minha casa. Você acha que eu vou ficar preocupado com a louça para lavar? Com o saquinho de lixo do banheiro que tem que trocar? Não. Isso aí eu deixo para depois. O que me interessa é ouvir o mestre. Ele está na minha casa, então eu vou aproveitar o máximo esse tempo que eu tenho diante da presença do meu Deus. No verso 41, olha que interessante. O Senhor responde para Marta, né? Marta, Marta, você está preocupada e inquieta. Em uma outra tradução vai dizer que ela estava ansiosa. Olha que interessante, né? Marta, preocupada com os afazeres de casa, em fazer sala para Jesus, estava faltando um pouquinho de equilíbrio mental para ela. Estava faltando ela entender o que era prioridade na vida dela. E separar um tempo para o serviço e separar outro tempo para a contemplação.
Por muitas vezes nos falta isso na nossa rotina com Deus. Como eu disse, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente faz nosso devocional, a gente vem para a igreja. Mas quando que você parou para ter um momento a sós com o Senhor, longe de tudo e de todos, e simplesmente contemplar a graça de Deus sobre a sua vida? Quanto que você tirou esse tempo produtivo com o Senhor? A gente faz isso com o filme, não faz? Né? A gente coloca lá no streaming, aperta os botãozinhos lá, liga o filme, fica lá 2, 3 horas assistindo o filme. Tem gente que nem levanta para ir no banheiro. Não levanta nem para fazer a pipoca, esqueceu da pipoca. A pipoca vai ficar para depois do filme. Porque você está concentrado ali naquele filme e você não quer perder uma cena possível. Agora com Deus a gente não faz isso. A gente não fica 2 horas conversando com Deus. E quando eu digo conversar, não é fazer aquela oração automática também. Aquela oração de crente, assembleando. Né? Oh, poderoso Deus, eu estou aqui diante da tua presença. Não. Se desarma. Ei, ele é teu Deus, mas deixa eu te falar, ele é teu pai. É assim que você fala com seu pai? Hã? Você que é filho, tem pai, tem mãe. É assim que você fala com seu pai? Claro que não. Claro que não. Deus, como um pai amoroso, ele quer ter tempo produtivo conosco. Ele quer fazer um carinho em você. Ele quer revelar segredos para você. Ele quer nutrir intimidade, profundidade com você. Mas você está preocupado em falar palavras complexas para o Senhor? Não. Deixa isso para a oração coletiva, né? No seu momento com intimidade com Deus, é o momento de você deitar no colo do seu pai, para que ele possa fazer um carinho em você. Maria fez isso. Eu não sei como você tem dedicado o seu tempo ao Senhor, mas uma coisa eu posso te afirmar: dedicar tempo a Deus é provar que você ama Ele. E nunca o tempo que você, entre aspas, gasta com Deus é um tempo perdido, não. É sempre um tempo de investimento. É tipo um banco assim, sabe? Quanto mais eu deposito na poupança, através desses momentos de intimidade com o Senhor, mais eu vou realizar saques com juros. Juros do quê? De intimidade com o meu Pai Celestial. Quanto mais você se dedica a Ele, mais você conhece a Ele. Mais Ele te revela segredos. Mais esse relacionamento vai se estreitando. Você se lembra da oração que Jesus fez ao Senhor? Pai, que eles possam ser um conosco como eu sou um contigo. Essa é a oração de Jesus. Mas isso só vai acontecer quando você romper toda essa burocracia para chegar a Deus. Toda essa rotina. Não, eu tenho aqui que cumprir uma meta de oração que o pastor Fernando passou para mim. É importante você cumprir a meta, porém mais importante é você dedicar um tempo extra a Deus, porque pode ter certeza que nunca vai ser tempo gasto, sempre vai ser um tempo de investimento, de relacionamento de Deus para com você. A segunda expectativa que Deus tem acerca de nós está lá no primeiro livro de Samuel. Então eu vou convidar você a ir junto comigo lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Samuel 1:1. Não, pensando bem, vamos ler a partir do 11. 1 Samuel 1:11. Diz assim: E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. A segunda expectativa que Deus tem acerca de nós é em relação à nossa missão.
absolutamente todos nascemos com uma missão. Aquilo que popularmente nós conhecemos como chamado. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Não existe quem não tenha. Porque muita gente pensa que só quem trabalha na igreja, quem é pastor, quem está em cima de um púlpito, quem está tocando um instrumento, que tem chamado. Não. Todos os indivíduos que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, que entregaram a sua vida ao Salvador Jesus, todos têm um chamado. Todos. E atender à expectativa do chamado de Deus é uma coisa extremamente importante na nossa vida, mas que muitos têm, infelizmente, negligenciado. Essa história é a história de uma mulher famosa, chamada Ana, que era casada com um homem chamado Eucana. E esse casal, eles saem do território de Israel e eles vão para uma nação estrangeira. Uma nação onde a língua era diferente, os costumes eram diferentes, a cultura era diferente, a religião era diferente. E, de repente, agora, Ana, ela se depara com uma situação muito incômoda na sua casa. Porque, além de viver nessa situação, ela agora tem que dividir o seu esposo com uma outra mulher, Penina. E por que eu digo que tinha um problema dentro de casa? Porque Penina era muito fértil, tinha filhos junto com Eucana. Mas Ana não. Ana era estéril. E hoje em dia, para uma mulher, ser estéril já é uma grande dificuldade, mas naquela época muito pior ainda. Porque vivia-se em uma cultura extremamente machista, uma cultura que depreciava a figura feminina, principalmente se ela não era capaz de gerar filhos. Então ela era vista como uma amaldiçoada. E para piorar a situação, Penina está dentro da mesma casa, agora tirando uma com Ana. Porque vez ou outra, Penina estava lá com a sua barriguinha grávida e passava em frente de Ana só para fazer inveja. Agora coloque-se no lugar dessa mulher. Qual será que era o nível de dor emocional, psicológica, sentimental que essa mulher tinha? Poxa, eu amo meu marido. E eu tenho um Deus que eu sirvo, que me falaram das gerações anteriores, que é um Deus do impossível, um Deus que faz milagres, que fez grandes prodígios, que tirou o nosso povo do Egito com mão forte. Ela conhecia todas as histórias do seu povo e do seu Deus. Mas o seu ventre era seco, era morto. Ela não podia gerar. E do lado, ela tinha que conviver com uma mulher que era o contrário. Espirrou, estava gerando um filho. Cada ano era um filho novo. Imagine a dor dessa mulher. E mais do que isso, uma vez por ano, ela e o seu marido tinham que subir até uma cidade chamada Siló, que é onde na época se encontrava o tabernáculo de Deus, aquela tenda móvel onde a congregação se reunia para adorar o Senhor. Na época ainda não tinha o templo, que foi construído somente na época de Salomão. Então, uma vez por ano, eles eram impelidos a subirem até Siló para poderem apresentarem o seu sacrifício a Deus. E aqui no corpo desse texto vai citar a vez em que Ana subiu decidida, naquele ano, para poder fazer uma oração, para fazer um clamor ao Senhor, para buscar um milagre, para que, quem sabe, ela pudesse gerar um filho e realizar o grande sonho dela. A Bíblia não relata quanto tempo isso durou, mas existe uma tradição rabínica que diz que, na verdade, essa ida de Ana e Eucana, essa subida deles até Siló, de ano em ano, para apresentar um sacrifício a Deus e para que Ana pudesse estar diante do altar do Senhor e fazer a sua oração, o seu clamor, não durou apenas uma vez, 2, 3, 10. Foram 24 anos em que Ana fez exatamente aquele mesmo trajeto. Ela saía da sua cidade, junto com seu marido, subia para Siló para apresentar o sacrifício,
E depois de apresentado o sacrifício, aquela mulher se debruçava diante do altar e fazia um mesmo pedido a Deus: Deus, eu quero um filho. Essa foi a oração de Ana durante esses 24 anos. 24 anos naquela mesma rotina, subindo até Siló, apresentando o sacrifício e fazendo a mesma oração: Deus, por favor, olha para mim. Eu preciso de um filho. Eu não aguento mais viver nessa situação. E o relato que está aqui em 1 Samuel, capítulo 1, nos versículos anteriores a esse que a gente leu, dizem os rabinos que este foi o 25º ano em que Ana fazia essa mesma rotina. Só que esse ano ela veio decidida para o culto. Ela veio com uma intenção diferente. Ela falou: não, eu não vou repetir essa mesma rotina, eu vou fazer uma coisa diferente. E então a Bíblia vai narrar como que foi esse episódio. Vai dizer que Ana, depois de entregar o sacrifício junto com seu marido, ela se prostra diante do altar e ela começa a chorar. E ela não conseguia nem falar, ela não tinha forças mais para clamar ao Senhor. Então ela apenas balbuciou palavras. De sorte que o sacerdote Eli estava contemplando aquela mulher na ponta do altar e via que os lábios moviam, mas não saía nenhum som da sua voz. E aí o sacerdote falou: essa mulher, ela tomou uns gorozinhos, ela não está muito bem não. Pensou que a mulher estava embriagada. E não, só Ana sabia a dor que ela carregava dentro do peito. De buscar 24 anos um milagre e não ser atendida. Eu imagino que a fé dessa mulher estava desfalecida. Como por muitos momentos nós enfrentamos isso na nossa vida. Ou será que você tem uma fé pungente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano? Se você tem, meu irmão, me ensina, porque eu estou aprendendo ainda isso. Porque cada dia que nós vivemos esse mundo é um desafio de fé para nós. Especialmente quando nós estamos diante de uma situação insolúvel, como a de Ana. Porque Ana não tinha o que fazer. Se hoje, com o avanço da medicina, já é difícil a gente ver uma mulher que é estéril poder dar luz, imagina naquela época. Então ela sabia que não tinha mais ninguém a quem recorrer senão o Senhor. Mas ela já tinha gastado muitas palavras diante do altar de Deus. Não tinha mais, por isso que ela só chorava. Depois que terminou o choro, aí sim, ela começou a declamar algumas palavras ao Senhor. É justamente o texto que a gente leu, o versículo 11. E lá dizia o seguinte, espera que fugiu aqui para mim, desculpa. E lá dizia o seguinte: eu vou fazer um voto ao Senhor. Chega. Eu vim decidida a fazer um culto diferente. Então, a minha oração vai ser diferente também. Eu vou fazer um compromisso, um pacto, uma aliança com Deus. Quer saber? Foram 24 anos que ficaram para trás. O que me interessa é agora. Senhor, agora eu quero fazer um pacto contigo. Um voto com o Senhor. Se tu deres atenção à humilhação da tua serva, e lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ou seja, 24 anos, a oração de Ana era a seguinte: ela chegava diante do altar, se prostrava diante do Senhor e: Deus, eu preciso de um filho. Deus, o Senhor não está olhando não para a minha humilhação? Todos esses anos te servindo, aquela mulher que está lá em casa fica me afrontando, é uma mulher que espirra e gera filho, e eu estou aqui, sou tua serva, fiel, leal, e tu não me dá um filho não? O que é para ti me impossibilitar ter um filho? Nada. Um Deus que abriu o mar, um Deus que fez maná cair do alto dos céus, para ti não é nada um filho. Mas no 25º ano a oração dela mudou.
Por quê? Porque agora ela começou a se alinhar ao chamado de Deus. Se você se recorda, aqui nós estamos historicamente vivendo o final de um dos piores períodos em que Israel passou. O período dos juízes. Durante 3 séculos, houve um grande problema em Israel. Por quê? Porque o povo vizinho a Israel, o exército deste povo vinha, subjugava Israel, Israel era derrotado, esse povo que subjugava, geralmente ele matava um monte de gente, outra porção de gente ele levava presa, e deixava o território de Israel destruído. Então o povo se encontrava em destruição, em humilhação, opróbrio, miséria. E aí o que eles faziam? Eles clamavam a Deus, eles se lembravam do Senhor. E aí o que Deus fazia? Deus enviava um libertador, aquilo que nós conhecemos como os juízes. Então Deus envia Sansão, Deus envia Débora, Deus envia Jefté e vários outros que estão ali no livro de Juízes. E de repente vinha o libertador, ele enfrentava o exército inimigo e obtinha vitória através da intervenção divina. E agora novamente Israel podia gozar de paz e prosperidade. Passava um tempinho, o que acontecia? O povo caía nos mais terríveis pecados, especialmente de idolatria. O povo se afastava do Senhor. E aí o que acontecia? Vinha o juízo de Deus. As nações vizinhas vinham para subjugar Israel. E aquilo virou um ciclo vicioso. Novamente a nação vinha, subjugava Israel, destruía tudo, levava um monte de gente preso. Era mais um tempo de miséria, de opróbrio, de lutas, até que o povo se arrependia dos seus pecados e clamava a Deus de novo por um libertador. Aí Deus enviava o libertador vinha, enfrentava o exército inimigo, trazia vitória para aquele povo, e era mais um período de paz, bonança e prosperidade. Aí quando o povo estava em paz, bonança e prosperidade, eles caíam nos mesmos pecados e aquele ciclo continuava. Aqui é o final desse período. Deus estava cansado de enviar um juiz que ficava por um tempo e solucionava um problema. Deus queria um homem de verdade que liderasse aquela nação e que servisse não só como um juiz, mas como um sacerdote, como um profeta. Então a expectativa de Deus em relação àquele povo é que aquele povo finalmente pudesse gerar do seu próprio meio um homem de valor que pudesse cumprir essa meta de ser um juiz, um sacerdote e um profeta. É claro que na linguagem humana, eu vou dizer isso, tá? Deus precisava de um juiz, de um sacerdote e de um profeta. Mas Ana precisava de um filho. E durante 24 anos, Ana pediu o quê? Um filho, porque ela estava preocupada em atender uma necessidade particular. Ela não tinha entendido que ela tinha uma missão. Ela não tinha entendido que ela tinha um chamado. O chamado de ser a mãe de um dos maiores profetas da nação de Israel. Aí no 25º ano ela mudou. Deus, o Senhor sabe que eu preciso. De um filho. Mas vamos fazer o seguinte? Vamos fazer uma aliança. Aqui, nós dois. Se o Senhor realizar esse milagre na minha vida, que vai mudar a minha história, eu vou fazer o seguinte. Isso que o Senhor der na minha mão, eu sei que não vai ser meu. Então, passou o desmame, eu vou entregar este filho ao seu serviço. Ele é teu. Ou seja, agora ela alinhou a vontade dela com a vontade de Deus. O desejo de um milagre que ela tinha com um chamado e uma missão que Deus tinha para aquele povo. Deus esperava que se levantasse um homem que fizesse uma diferença naquela nação, que parasse com aquele ciclo pernicioso dos juízes, do período dos juízes. Deus queria levantar um homem que fizesse a diferença no meio daquela multidão. E então agora o pacto foi realizado. A aliança foi feita. E quando a gente vai no verso 20, vamos comigo lá? Diz assim:
Verso 20. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz a um filho. E deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Deus realizou um milagre. Por quê? Porque ela entendeu qual era a missão dela. Ela estava muito preocupada com o seu próprio eu. Ela estava muito egoísta nas suas orações. Como de vez em quando nós somos, né? Deus, eu preciso de uma esposa, de um esposo. Deus, eu preciso de um filho. Deus, eu preciso de um emprego. Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu preciso de uma casa. Né? Deus, eu preciso disso e daquilo. Deus, o que o Senhor quer realizar através de mim? Essa deveria ser a nossa oração. Ela entendeu que Deus tinha uma expectativa em relação à missão. Quando a missão da nossa vida, ou as nossas vontades estiverem alinhadas com o chamado de Deus, então nós vamos experimentar uma trajetória de vida como a de Ana. Uma trajetória de milagres, de conquistas, de vitórias. Nós vamos andar assim como o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, de fé em fé, de glória em glória. Mas para isso nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus e seguirmos aquilo que Ele tem para nós enquanto missão. Quantas pessoas que você não conhece que passaram por esses bancos e que ou morreram aqui nos bancos, no sentido de que continuam aqui nos bancos, ou saíram daqui, infelizmente se afastaram de Deus, ou que até estão em outras igrejas, mas que não servem em nada para o propósito, para o desígnio que Deus tem na vida delas. Ou talvez você seja uma dessas pessoas. Então Deus te trouxe aqui para que você possa refletir. O que você está fazendo com a sua vida? Porque tem muita gente que só existe, só sobrevive, mas não vive de verdade, porque não tem propósito. Uma vida sem propósitos é uma vida sem sentido. A gente não falou do tempo? Deixa eu te falar. Aquilo que nós falamos sobre o tempo já passou uns minutinhos. Ou seja, esse tempo você já perdeu. Não tem como você restituir esse tempo. Então agora você só pode pensar o que você vai fazer depois que terminar essa pregação. Como você vai dedicar o seu tempo a Deus e mais, como você vai usufruir do seu tempo para cumprir o seu chamado. Deus não te chamou para ser apenas mais um em meio à multidão. Ele quer te levantar nessa geração para fazer a diferença. Você é o profeta dessa geração. Você é o Samuel dessa geração. Deus quer te usar para coisas grandiosas neste lugar ou quem sabe em outros lugares. Mas e você? Será que está disposto a fazer como Ana, uma aliança com o Senhor, para que a vontade dele se cumpra na sua vida? Ou você vai continuar vindo na igreja para pedir a Deus para te dar uma casa, um carro, um marido, uma esposa, uma promoção? A vida é muito mais do que isso, irmãos. Se você não tiver um propósito muito bem definido para a sua história, você vai ficar andando em zigue-zague. Lembra daquele povo quando saiu do Egito? 40 anos peregrinando no deserto. Mas não era necessário aquilo. Era preciso apenas que eles obedecessem à voz de Deus, porque 2 dias de caminhada eles já chegariam a Canaã, a terra prometida. Mas eles estavam andando em círculos, porque não entenderam o propósito da vida deles. Eu não estou preocupado com a sua escolaridade, com a sua condição financeira, com a sua idade. O quanto que você sabe, o quanto que você deixa de saber sobre Bíblia. Isso aí não interessa. O que interessa é que Deus tem um chamado para realizar na sua história. Ele conta com você. Ele tem uma expectativa a seu respeito. E hoje você tem uma oportunidade de levantar a sua mão e dizer: Senhor, eis-me aqui. Cumpra-se em mim a sua vontade. A última expectativa para a gente terminar. Lucas capítulo 7. O Evangelho de Lucas, de novo, né, a gente já foi lá no início. No capítulo 7, tem uma outra história bastante conhecida.
Nós vamos ler a partir do 44. Então, Lucas 7, 44. Que diz assim: Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Aqui é uma história bastante conhecida, né? Um fariseu por nome Simão, ele ouve falar desse pregador itinerante que surgiu ali em Jerusalém, chamado Jesus Cristo, que por onde ia, ele arrebanhava uma multidão. E no meio da sua pregação, ele realizava prodígios, milagres, maravilhas, né? O cego passava a enxergar, o coxo passava a andar, até mortos estavam sendo ressuscitados por ele. Então Simão ficou curioso e falou: vou chamar esse Jesus para eu ter uma conversa com ele, eu quero cultuar com Jesus. Só que esse culto foi diferente, porque o culto não aconteceu no local tradicional, no templo. E também não aconteceu nas sinagogas. Ele chamou Jesus Cristo para um culto muito particular, na sua própria casa. E por que eu estou chamando isso de culto? Essa reunião de Simão com Jesus de culto? Porque essa é a terceira expectativa que Deus tem acerca de nós. Deus tem uma expectativa em relação a nós sobre o culto. Então aquele encontro de Simão com Jesus era uma oportunidade para Jesus cultuar com o fariseu. E quando Jesus chega na casa de Simão, o culto começa. E imagina, tem toda aquela liturgia, assim como nós aqui. Imagina que eles fizeram uns louvores, fizeram ali talvez o momento da oferta, e o culto está discorrendo e Jesus está no culto, está ali participando. Só que ele não se manifesta, ele não fala nada, ele não esboça nenhuma reação. Por quê? Porque aquele culto era um culto comum, de uma rotina comum. Nada acontecia de inesperado para chamar a atenção de Jesus. Até que algo fora do script aconteceu. Jesus, ele tinha uma expectativa. Eu vou na casa de Simão cultuar com ele. Qual será que vai ser a reação do Simão quando eu chegar lá? Será que ele vai me receber bem? Será que ele vai me introduzir nesse culto? Será que ele vai me reverenciar como eu mereço? Porque afinal eu sou o próprio Deus encarnado. Será que o Simão entendeu quem eu sou? E eu imagino que Jesus viu que todas as suas expectativas, entre aspas, foram frustradas. Porque ele está no culto, o culto está discorrendo normal, só que nada acontecia, porque Simão ele estava muito mais curioso para saber quem era Jesus, do que de fato interessado em cultuar com Jesus. Então Jesus estava no culto, mas não fazia nada, não estava se manifestando. Aí acontece um episódio que muda aquele cenário, muda a realidade daquele culto. Abruptamente a porta se abre e entra uma mulher doida, trazendo um vaso cheio de perfume nos ombros. E aí, quando ela se depara com aquela cena, Jesus e as outras pessoas cultuando com ele ali naquela casa, ela se joga nos pés de Jesus. E ela faz um ato sublime, ela quebra aquele vaso e derrama aquele perfume nos pés de Jesus e começa depois a passar os seus cabelos para poder secar os pés de Jesus. A gente sabe, estudando um pouquinho, de que aquele perfume era um perfume caríssimo. Era um perfume que correspondia a mais ou menos 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Então não era coisa barata, não. E tudo o que aquela mulher tinha de valor, ela despeja aos pés de Jesus. Aquilo chamou a atenção do mestre. E ele começou então a fazer o quê? A falar.
Se você for pegar desde o início dessa porção bíblica, você vai perceber que Jesus chegou naquela casa, Simão não recebeu bem ele, e o culto estava correndo e Jesus estava calado. Até que a mulher entrou, fez toda aquela cena, e Jesus começou a falar. E por que ele começou a falar? Porque algo diferente tinha acontecido no culto. Uma pessoa que chegou decidida a chamar a atenção de Jesus, entrou do nada e derramou tudo que tinha aos pés do Senhor, como uma expressão de adoração e rendição ao Mestre. Então, diante daquela cena, Jesus não podia mais ficar calado, ele precisava se manifestar. E aí ele começa a falar e dirigir a sua pregação ao fariseu. E ele começa a contar uma história, uma parábola para o fariseu. Porque quando o fariseu viu aquela mulher entrar repentinamente naquela casa, ela julgou a mulher. Falou, o que essa pecadora está fazendo aqui? Só que ele fez isso na mente, ele não falou nada. E Jesus, que tem o poder de ler mentes, claro, ele é onisciente, ele sabia o que o fariseu pensou. Então ele começa agora a dialogar com o fariseu e contar essa parábola. E ele começa a falar, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, o outro 50. Nenhum dos devedores tinha como pagar o credor. Então o que o credor fez? Ele desculpou os 2 devedores. Ele perdoou os 2 devedores. Ninguém devia mais nada para ele. Aí Jesus se volta para o Simão, fariseu, e ele diz, qual que você acha que vai amar mais o credor? O que devia 50 ou o que devia 500? Aí o Simão responde. Ele fala, é claro, o que devia 500. Ele devia muito mais, a dívida dele foi perdoada, é óbvio que ele vai amar mais o credor. E aí Jesus respondeu, disseste bem. Agora você julgou bem, porque quando essa mulher entrou, você julgou errado. Simão não entendia que se existe algo que nos une, eu e você, Simão e aquela mulher, é que todos nós somos devedores diante de Deus. Todos nós somos pecadores. Todos nós necessitamos do perdão de Jesus Cristo. Talvez uns um pouco mais, outros um pouco menos. Talvez uns 50, outros 500. Mas todos nós devemos. E ainda assim, mesmo sendo nós devedores, ele foi à cruz para pagar a nossa dívida em nosso lugar e para sanar qualquer dívida que nós tenhamos com ele. Os nossos pecados já estão perdoados pelo sangue do Cordeiro. Mas o fariseu não entendeu. Que ele talvez era o camarada que devia 50, mas a mulher devia 500. E quando Jesus se volta para ela e diz, os teus pecados são perdoados, aí o fariseu consegue entender por que a mulher amava mais Jesus. Por que aquele que ama mais se entrega mais, adora mais, se rende mais? Porque ele precisa de verdade. O Simão, talvez ele não sentia que devesse tanto, ele não precisava muito. Então ele tratou aquele culto apenas mais como uma mera rotina tradicional. Sabe o culto da Bereana, de domingo às 18 horas? É mais um culto, eu tenho que ir lá para ver os meus amigos, meus irmãos, encontrar o pastor Fernando. Aliás, fiquei até triste que o pastor Fernando não veio hoje. O culto já não é mais o mesmo. Agora, quem entende o momento precioso que é estar diante da presença do Senhor, reunidos entre irmãos, em comunhão, para adorar esse Deus, quem entende que é um reles pecador e que necessita da graça do Senhor todos os dias da sua vida, é aquele que tem uma dívida enorme. Então ele se entrega, ele se rasga, ele se joga diante do Senhor, diante dos pés de Jesus, sem nenhuma reserva. Ele não está preocupado com quem está do lado, com o que vão dizer, não. Ele simplesmente aproveita esse momento ao máximo para se entregar ao Senhor e se render a Ele em adoração. Jesus está no culto, mas Ele só vai se manifestar para quem tiver uma atitude de rendição igual àquela mulher.
Deus tem uma expectativa em relação ao seu culto. Não é o culto do seu irmão. Não é o culto do pastor. Não é o culto do músico. É o seu culto. Você veio aqui para render um culto ao Senhor. E o culto, ele é um encontro de expectativas. Porque a gente vem para o culto com uma expectativa. Eu quero ir lá para o culto para adorar a Deus, para receber uma palavra. Se você tem uma necessidade, assim como Ana, né? O culto é a oportunidade para você chegar diante de Deus e rogar por um milagre, por uma intervenção de Deus. Então essa é a sua expectativa. Só que acima da sua expectativa tem expectativa de Deus acerca do seu culto. Quando você estava lá na sua casa, se preparando, tomando banho, trocando de roupa, Deus já estava de olho em você. Ele já estava assim, deixa eu ver como que o meu fulaninho vai se preparar aqui, o meu filho, para ele se preparar para o culto. Ah, legal, bacana, ele está indo, chegou no horário, bacana, legal. Agora o culto está rolando aqui, tá os louvores. E Deus está lá, te observando. Vamos ver qual vai ser a expressão desses meus filhos. Eu vim aqui, eu estou esperando esse momento para receber a adoração desse meu filho. Vamos ver como vai ser a reação dele diante do culto. Aquela mulher, ela teve a sua expectativa atendida. Tudo que ela precisava é ser perdoada. Porque ela já tinha sido julgada por um monte de gente. Ela ouviu falar de um Jesus que, além de realizar milagres, era um Jesus que se compadecia das dores alheias. Era um Jesus que estava preocupado, acima de tudo, em salvar almas. Então ela falou, eu preciso desse camarada, eu vou atrás dele. E quando ela chegou, ela não estava preocupada com burocracia, não. Com aquela liturgia engessada, aquela coisa costumeira. Não. Ela veio para quebrar protocolos. E ela se joga nos pés de Jesus, e o que ela tinha de melhor, ela derrama e quebra tudo para a adoração ao Senhor. Deus tem uma expectativa a respeito do seu culto hoje. Hoje Deus te dá a oportunidade para que você possa ter a honra de atender a expectativa dele a seu respeito. E aí, o que você tem para entregar para o Senhor? Será que você tem um culto de qualidade para demonstrar a Ele? Ou será que o seu culto tem sido como o de Ana durante aqueles 24 anos? Um culto egoísta. E nada contra. Nada contra. Nós fazemos orações pedindo coisas a Deus. Não tem nada de errado nisso, irmãos. Por favor, me entenda. O que estou dizendo é que a primeira coisa que Deus espera de você é a adoração. É porque Ele te criou para isso. Você foi criado para adorar a Ele. Você é a coroa da criação de Deus. Você é o único ser que Deus deu a oportunidade de adorar no sentido pleno. Porque você é o único ser dotado de alma, de corpo e de espírito. Ninguém tem isso. Nem anjo tem isso, nem animal tem isso. Ninguém tem isso, só você. Só você. Toda a criação adora a Deus à sua maneira, mas você é o único que tem a oportunidade de adorar a Deus com o seu corpo, com a sua alma e com o seu espírito. O que você tem a entregar ao Senhor essa noite? Você veio para adorar a Ele? É de verdade isso? Então se coloque de pé.